Sagitarianas e sagitarianos, sejam muito bem-vindos ao canal Libertar Tarô Terapêutico. Vamos para mais uma leitura, aqui trazendo hoje as energias para a segunda quinzena do mês de maio 2026, iniciando aqui com o oráculo Anjos Ancestrais para trazer a mensagem, de abertura e darei sequência com as energias a partir do tarô Revelações do Novo Tarô de Rider-Waite e o tarô Golden para clarificações, certo? Começando aqui então, o que vem hoje de energia aí para sagitarianas e sagitarianos, segunda quinzena do mês de maio de 2026, qual o tema, mensagem para quem é do signo de Sagitário. Lembrando que é uma mensagem geral, não vai ressoar com todos, certo? Se isso acontecer, soltem para o universo. Uma outra leitura vocês certamente se conectarão, tá bom? Façam os ajustes necessários. A leitura pode estar falando da energia de vocês ou de alguém que está muito forte aí no campo de vocês, certo? Qual a mensagem? Primeira mensagem: o Pai Celestial, confie no desconhecido. Linda. Segunda mensagem: o Lorde, assuma o controle com autoridade. Nossa, sagitarianos, sagitarianas, profunda leitura aqui. Vamos lá então, entender o que vem. Eu não vou pedir aqui profissional, financeiro, amoroso, eu vou deixar que essa leitura venha, livre, da forma que a espiritualidade quer que venha, certo? E aí a gente vai entregando o recado, vocês vão fazendo as conexões, adaptando aí para qual área da vida que é. Se sair muito claro aqui para mim a área, eu vou falar, lógico, tá? Então, do que estamos falando aqui para quem se conectou com essa energia, os sagitarianos e sagitarianas. Vou tirar o tarô aqui com o método da Cruz Celta, que é o método tradicional, passado, presente, futuro próximo, caminho de vida, influências externas, a energia de vocês e conclusões, resultados aí da energia. Base da leitura de vocês, o Papa, essa carta saiu como base também lá para os leoninos e leoninas. O Papa fala de uma conexão espiritual, uma conexão com o céu e com a terra, uma conexão sábia, uma conexão com clareza. Aqui estamos falando de sagitarianos e sagitarianas que se conectam, se conectaram aí ao seu eu superior, estão diretamente conectados à sua espiritualidade, sua presença divina, e essa grande força maior, superior, enfim, pessoas que estão tendo clareza de seu processo, de seu trabalho aqui. Nossa, gente, olha, vem com a Rainha de Ouros, a Rainha de Paus, o 8 de Ouros e o 5 de Ouros. Aqui eu estou conectada a alguém do signo, a pessoas do signo de Sagitário que estão trabalhando fortemente a sua espiritualidade, a sua conexão, estão empoderadas, muito empoderadas aí, conseguindo realmente construir uma vida sólida, próspera, crescendo muito, com sabedoria, mas assim, aquela sabedoria não da esperteza, mas a sabedoria verdadeira, pura, que
prospera porque também faz o bem, porque também se entrega, porque faz a sua parte. Muito bom. Vamos clarificar aqui, eu ir passando a mensagem para vocês. Por favor, explica melhor essas energias. Sagitarianas e sagitarianos que eu me conecto aqui. Segunda quinzena de maio de 2026. Ótimo. Entendi. Nossa, gente. Eu vou até sugerir que vocês olhem também a leitura do signo de Leão, porque tá muito conectada a Leão aqui, tá? Que é o mesmo elemento, né? Elemento fogo, assim como vocês, principalmente quem tem aí ascendente Lua ou Vênus em Leão, certo? Bom, o que eu estou vendo aqui? Vou começar pela energia de vocês. Aqui são pessoas do signo de Sagitário, são dois arcanos, um arcano maior e o 2 de ouros aqui. São pessoas que vêm olhando diferente para si, para a vida. Pessoas que vêm fazendo um processo bem grande de cura, de libertação de crenças, de libertação de pactos, de tudo aquilo que impede de prosperar. Estão em profundo processo de expansão da consciência, de autoconhecimento. O pendurado, ele está ali suspenso, né? E preso a uma perna apenas. E ele está iluminado. O fato de ele ficar numa posição diferente faz com que ele enxergue diferente a vida, as coisas. E o 2 de ouros é uma pessoa que está conseguindo equilibrar razão e emoção na sua vida. Então vocês muito aí olhando, buscando olhar, buscando alinhar, equilibrar coisas na vida, equilibrar energias e fazer limpezas, né, internas, para que essas coisas cada vez mais se abram, para que a prosperidade cada vez mais se faça. Quem não está nesse processo, sagitariano que não está, precisa fazer esses movimentos para não estagnar, porque o pendurado, quando está na sombra, ele fala sobre estagnação, sobre não sair do lugar, sobre o dinheiro parado, né, travado, não rendendo nada. Então, cuidem aí quem não está fazendo os movimentos necessários para não acabar ficando muito numa fase de paralisia, né, na questão financeira profissional. O que eu vejo aqui na base de vocês? Eu não sei, me parece que vocês querem fazer alguns movimentos, mas existe sim ou uma mágoa ou um medo de magoar alguém, sabe? É como se o movimento que vocês querem fazer, que é ir em busca daquela taça que falta, daquele algo que falta na vida de vocês, pudesse causar aí uma certa mágoa, um certo ressentimento, ou vocês ainda com um certo ressentimento que não conseguem fazer o movimento pleno. Mas pode ser um medo de magoar alguém. Sabe quando a gente precisa fazer um movimento, se afastar e tem esse medo, né? Se culpa ou alguma coisa desse tipo, tá? Pode ser aqui, como é inconsciente, falando de algo que já foi feito, vocês já fizeram e que carregam aí no inconsciente, no nível inconsciente, uma certa culpa por isso, mas que na verdade vocês apenas movimentaram para crescer, para ir em busca de construir sua própria vida, certo? Na cabeça da leitura, que é a parte pensante, né? Quem estava aí em processos de autossabotagem, de puxar o próprio tapete, conseguindo finalmente mudar completamente essa energia, pensar e agir diferente, certo?
fazer outros movimentos, não mais ficar se impedindo de crescer, de prosperar, de fazer as suas escolhas, tá? Porque aqui tem uma necessidade de escolha, e essa escolha que vocês precisam fazer, e essa decisão que vocês precisam tomar aqui, ela tá no desafio, certo? É algo que vocês dão um passinho para frente. Essa carta também apareceu lá nos leoninos. Vocês dão um passinho para frente, 2, mas de vez em quando dão aquela recuadinha, sabe? Dão aquela olhadinha para trás. Então, assim, tem uma escolha, uma decisão que, assim, ó, vai ter que ser tomada de alguma forma. Vocês vão precisar. Pode ser uma decisão de agregar algo, de trazer algo novo para o seu profissional, para a sua vida, algo que de alguma forma desafia vocês, ou que de alguma forma vocês ainda não conseguiram entender o que é exatamente, né? Encontrar realmente a direção certa daquilo ali, mas que vocês estão chegando numa, assim, ó, numa fase que não vão conseguir mais adiar. Essa decisão vai ter que ser tomada. Me parece aqui que pode ser para alguns um projeto novo para entrar em ação, mas que ainda me parece que vocês estão deixando para depois, ou estão lentos nisso, né? Estão indo devagar nisso. Porque bem no presente aqui, tá falando do fim do peso, do fim do fardo, do fim da estagnação. Parece que eu tô falando com sagitarianos que estão acordando da estagnação, acordando da autossabotagem, sabe? Saindo, né? Tirando ali as correntes do pé para realmente sair dançando, sair caminhando. Ele faz o 4 com as pernas, né? E quando ele consegue sair daquela posição, ele já passou a pensar diferente sobre a vida e as coisas, então ele sai dançando, fazendo 4, com estabilidade, certo do que ele quer, né? Então aqui eu vejo que finalizando agora na segunda quinzena de maio, aqueles pesos que ainda vinham junto, que ainda precisavam ser carregados e que vocês agora vão dar fim, sabe? Junho traz uma fase muito boa e muito leve para vocês, mas não é simplesmente um prêmio, sabe? Não é simplesmente sorte, é realmente a colheita dos movimentos internos que vocês vêm fazendo. E aqui, ó, é movimento de muito tempo, tá? Tem gente aqui que tá fazendo movimentos de cura, de dar passos, de recuar, de seguir há anos, tá? Movimentos de autoconhecimento, de expansão. Para o futuro próximo, eu vejo aqui parece que vocês, assim, vocês se defendem de alguma forma de algo, ou ficam na defensiva, ou tem alguém que fica na defensiva em relação a algo aqui, reativo, né? Mas vocês, assim, parando de olhar para o passado, olhando para as possibilidades, tá? Olhando para o novo. Vejam que aqui as 3 taças vazias, no tarô tradicional, ele olha teimoso para as taças vazias, sabe? Porque ele fica ali esperando aquilo, a expectativa que ele criou. Mas as taças já não tem mais nada a oferecer. Só neste tarô, ele olha diretamente para aquilo que a mão de Deus está alcançando para ele, ou seja, para aquele novo que vem e que é muito melhor. Então aqui é isso que eu vejo, vocês realmente começando a se libertar daquelas coisinhas que faltavam, sabe? A fazer os processos de cura, de perdão, de libertação mesmo, para olhar para esse novo, para se jogar nesse novo, né? Em coisas boas. Cuidado aí com ataques espirituais para essa segunda quinzena, tá? Tem esse risco aqui de ficar um pouco pesada a energia, você sofrendo algum tipo de ataque. Esse ataque aqui é em função aí do caminho que vocês vêm seguindo, sabe? Quanto mais para a luz a gente vai, mais a sombra tenta nos impedir, né?
Então aqui cuidado, tá propício aí para algumas pessoas sofrerem algum tipo de ataque espiritual, né? Perder sono, se sentir cansado, exausto, fiquem atentos aí que pode ser roubo energético, tá? Bom, nas influências externas a isso, eu sinto assim, que tem alguém aqui um pouco egoísta, talvez um pouco preso a alguns ideais, a algumas coisas, que de alguma forma acaba interferindo. Pode ser aí alguém que tem crenças limitantes que atrapalham vocês de ir para esse caminho que vocês já intuem. Eu não sei se é isso, ou de alguém que exige aí, é um pouco egoísta e exige aí uma certa atenção de vocês, né? Mas tem aqui algo mental, alguma prisão aqui que de alguma forma essa energia acaba incomodando vocês, atrapalhando, impedindo de fazer movimentos, impedindo de seguir o caminho que vocês vêm buscando, certo? E no resumo, na conclusão da leitura de vocês, vem aqui vocês conseguindo realmente fazer esses movimentos, independente de quem tenta atrapalhar, independente dos medos que vocês possam ter tido, independente das prisões que vocês vêm carregando aí, né? Vocês conseguindo finalmente fazer movimentos aí, ir em busca de algo novo, de algo que vocês estão querendo alcançar, gestando uma vida diferente. Aqui tá muito bom, que para quem tá fazendo esses movimentos, vai ter aí um início de junho muito, muito próspero, muito bom, tá? Realmente de de prosperidade, sabe? De coisas boas chegando. Tem algo novo por chegar que me parece que vocês vão precisar confiar. Primeiro em vocês mesmos, né? Nessa capacidade. Mas confiar nesse desconhecido, nesse algo que chega, sabe? De assumir o controle disso na vida de vocês com autoridade, lógico, né? Sabendo o que está fazendo e se colocando ali forte. Inclusive assumindo o controle no sentido ali dessas questões espirituais, aí dessas energias mais densas, vocês assumindo, trazendo à luz, né, de vocês a força interna para superar essas questões. E aqui no fundo do deck vem muito uma energia assim, ó, de estabilidade, de potencial, de potencial no profissional, né? De recíproca, de colheita daquilo que vocês vêm fazendo. E aqui vem uma clareza, sabe? Tem alguma crença limitante, veja que essa pessoa ela está entre espadas, vendada e atada. Porém, a corrente está soltinha, só enrolada, a venda soltinha e as espadas estão na volta, tem espaço para ela sair e ela ainda está ajoelhada em cima de uma nuvem, ou seja, ela está sonhando ali, ela está num campo mental, encontrando problemas onde não tem, encontrando medos, dificuldades, empecilhos onde não tem. E vocês aqui conseguindo ter essa clareza, conseguindo enxergar, trabalhar essa sabedoria interna, né, para tirar essas vendas aí e fazer os movimentos que vocês têm para fazer, certo? Energia muito boa aí, grandes desafios para segunda quinzena de maio, mas são desafios assim que vão libertar, que vão abrir portas aí para vocês finalmente assim na plenitude, tá? A mensagem final então aqui para os sagitarianos e sagitarianas, por favor, com a mensagem final. Observe o momento atual. Manter a mente no passado pode gerar depressão e no futuro ansiedade. Essa carta ela fala sobre viver o agora, né? Sobre estar conectada ao presente, nem vibrando no passado, nem lá na frente no futuro ansiando por algo, porque os dois atrapalham de fazer o que tem que ser feito agora, certo?
E a perfeição é um objetivo a ser perseguido e não um impedimento à ação necessária. O ideal não deve sabotar o possível. Vou falar de novo porque é muito importante essa mensagem. A perfeição é um objetivo a ser perseguido e não um impedimento à ação de vocês. Então, muitas vezes a gente deixa de fazer, a gente fica querendo fazer depois para que fique perfeito e acaba perdendo tempo. O ideal não deve sabotar o possível. A gente faz aquilo que é possível no momento, sempre buscando melhorar, crescer, né, evoluir, mas não deixando de fazer, não esperando a perfeição para fazer, né? Então, ficam aí essas mensagens para vocês, meus queridos e queridas, tá? Desejo que essa segunda quinzena seja ainda mais abençoada, que os caminhos se abram aí para vocês. Um grande abraço e até o nosso próximo encontro.